Vamos para a nossa aula de apologética, continuar o nosso estudo sobre a doutrina da Trindade. Na aula anterior, nós vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação e na criação do homem. Lembra do texto? Olha o que está escrito. E disse Deus, forma singular. Então nós cremos em um único Deus. Mas, olha a continuação, façamos, plural, mais de uma pessoa. E nós provamos, biblicamente. Nós citamos versículos mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Eu estou enfatizando isto porque as testemunhas de Jeová, que têm por costume ensinar, normalmente nos finais de semana, de casa em casa, e eles ensinam com este livrinho, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Este é um manualzinho que as testemunhas de Jeová utilizam para ensinar as pessoas. E na página 31, elas escrevem assim: por conseguinte, os que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus não adoram a Trindade, que consiste de 3 pessoas ou deuses em um só. Então você que é testemunha de Jeová e está assistindo o nosso programa, pode procurar nos livros, pode procurar em qualquer dicionário. Trindade nunca significou 3 deuses. A palavra Trindade significa um único Deus. E nós encontramos neste único Deus, nesta divindade, 3 pessoas distintas. Então você que é testemunha de Jeová, está assistindo o nosso programa, por favor, peça para que a liderança da sua organização corrija este livrinho, porque está errado, tudo bem? Agora, eu vou mostrar as 3 pessoas sendo chamadas de Deus na Bíblia, para concluir a definição de doutrina da Trindade. Só que não é agora não. Eu vou dar mais um recadinho para você e já volto mostrando biblicamente que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Daqui a pouquinho. Vamos para a palavra de Deus. Eu disse que a definição correta de Trindade é um único Deus e 3 pessoas distintas nesta divindade. Então vamos para a palavra de Deus. Você que é testemunha de Jeová e acompanha a nossa programação, pode acompanhar na sua tradução, tá bom? Na tradução do Novo Mundo. Então abra a sua Bíblia em Efésios 4 e 6. Efésios capítulo 4, versículo 6. Todos devem conferir. Se você tiver em mãos a Bíblia apologética, você tem a vantagem de encontrar o comentário no rodapé. Não só do que pensam as testemunhas de Jeová, mas outros grupos também. E a resposta de defesa. Então veja, Efésios 4 e 6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Um só Deus e Pai de todos. Portanto, o texto disse que Deus é Pai. Agora, abra a sua Bíblia na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5 e no versículo 20. Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 20. Diz assim o texto, mas leia com muita atenção, anote este versículo. Olha só, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto está chamando Jesus de Deus. Mas abra agora a sua Bíblia novamente em Atos dos Apóstolos no capítulo 5. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4.
Nós já vimos que o Pai é Deus, em Efésios 4 e 6. Já vimos que o Filho é Deus, na primeira carta de João, no capítulo 5 e versículo 20. Agora está faltando só o Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos 5, 4, ou melhor, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, o versículo 3 fala que Ananias mentiu ao Espírito Santo. O 4 está falando que ele mentiu para Deus. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Ora, a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas nós só cremos em uma divindade como está escrito em Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, esta é a definição. É nesta doutrina que nós cremos, um único Deus, mas encontramos na divindade 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto muito importante para a fé cristã. Nós já aprendemos sobre a doutrina da Santíssima Trindade, já refutamos os argumentos utilizados pelas testemunhas de Jeová e já mostramos biblicamente que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, sim. E deixa eu enfatizar mais uma vez, nós respeitamos as testemunhas de Jeová. De repente você está me assistindo, tem até um parente, ou de repente você seja uma testemunha de Jeová. Nós respeitamos todas as pessoas, independente de religião. Agora, nós não concordamos com os ensinamentos, com as doutrinas. Portanto, toda a nossa discussão é no campo das ideias, não é nada pessoal. Agora, a diferença é que as testemunhas de Jeová utilizam como estratégia visitar casas, normalmente aos finais de semana, elas visitam as casas e vão falando do que elas entendem, ou do que como elas interpretam a palavra de Deus. Não está errado, elas estão fazendo aqui porque elas realmente acreditam que estão prestando um serviço para Jeová. Agora, nós não concordamos e mostramos biblicamente por que não concordamos. A diferença é que a estratégia que eu estou utilizando é outra. Eu estou utilizando a televisão para atingir também os lares, para atingir as casas, através da televisão. Então só mudou a estratégia, mas o princípio é o mesmo. Do mesmo jeito que as testemunhas de Jeová visitam as casas para levar suas doutrinas, eu estou visitando, através da televisão, para levar a doutrina bíblica, aquilo que nós acreditamos. Compete a você pesquisar e chegar à sua própria conclusão. Tudo bem? Tudo que eu ensinei sobre testemunhas de Jeová está nesse DVD. Logo já sai o DVD 2, tá bom? No próximo programa eu já quero anunciar o DVD número 2, 2B, esse é o 2A, 2B sobre testemunhas de Jeová. Bem, um texto muito conhecido e muito utilizado pelas testemunhas de Jeová sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você chegar para uma testemunha de Jeová e perguntar por que vocês não adoram Jesus, elas vão citar um texto bíblico. Veja que elas adoravam Jesus. As testemunhas de Jeová adoravam Jesus. Veja que mudaram. Até 1954 elas adoravam. Depois foi proibido adorar Jesus. Primeira pergunta que eu faço: como ficam as pessoas que morreram adorando Jesus, que eram testemunhas de Jeová e morreram antes de 1954? Só para você ter uma ideia, o fundador do movimento, o Charles Taze Russell, adorava Jesus. Veja que mudança radical. Mas se uma testemunha de Jeová bater